Pega a sua espada, a sua palavra aí, pega a Bíblia. Abra comigo em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, verso 10 em diante. Vou começar na série de lições do ministério de Cristo. E nós vamos perceber que Jesus tem muito para nos ensinar. E você vai aprender muito com Ele neste tempo. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, do verso 10 em diante, diz o seguinte: ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E veio a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é necessário trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E havendo dizendo isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por Ele. Amém? Senhor, obrigado por esta palavra. Fala aos nossos corações. Te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos irmãos, amada igreja. Fique à vontade na presença do Senhor. Você que está nos visitando, Deus te abençoe. Seja bem-vindo à casa do Pai. E o tema desta noite é lições do ministério de Cristo. Primeiramente, antes de nós extrairmos lições do ministério de Jesus, nós precisamos virar uma chave. Olha aqui para mim, preste atenção. Nós muitas vezes vamos para a igreja como consumidores. Aliás, a igreja deste tempo tem se comportado como consumidor. Se a igreja não tem um bom estacionamento, muitos não vão à igreja. Não estou falando que é ruim ter estacionamento, que bom que tem estacionamento, mas isso passa a ser um critério de decisão. Se muitos não têm uma sala adequada para crianças, a família não vai para a igreja. Não estou dizendo que isso é ruim, mas a gente começa a perceber que é necessário ter produtos para atender determinados consumidores cristãos. Se a igreja não tem uma determinada iluminação, uma determinada pintura ou um tipo de cadeira, eu não vou para esta igreja, porque não se adequa àquilo que eu imagino que é o meu perfil. Perfil do quê? De crente? Perfil de filho de Deus? Ou perfil de consumidor? E aí nós vamos para a igreja, sentamos na cadeira e ficamos aguardando receber o produto. Agora Deus vai falar comigo, agora o Senhor vai me curar, agora o Senhor vai atender as minhas necessidades. Deus tem poder para tudo isso, amém? Amém, sim, Ele tem. Só que quando você começa a entender que Cristo te chama, não apenas para ser um consumidor da fé, mas para ser um representante do reino, preste atenção, para ser um representante do reino, a sua mente começa a mudar, o teu foco começa a mudar, você começa a enxergar o Evangelho de um jeito diferente, e passa a entender que o Senhor te chama para ser representante dele na terra. Posso ouvir um amém? Diga assim: eu sou representante de Cristo nesta terra. E aqui, quando Jesus falou: olha, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores ainda. Ele entrega para a igreja o poder da extensão do reino. Ele entrega para a igreja o poder de avançar poderosamente. Ele entrega para a igreja o poder de fazer a obra que ele fazia na terra. Agora, por que eu estou falando isso? Porque eu poderia muito bem aqui
pegar esse texto e pregar: olha, você pode estar aqui como esta mulher. Estou aqui no capítulo 13 de Lucas, no verso 10. Olha, esta mulher que estava presa num espírito de enfermidade. Você pode ter entrado nesta noite aqui com alguma enfermidade. Aí eu te coloco na posição desta mulher. Mas quando você vira a chave e entende que você é representante do reino, sabe na posição de quem que eu quero te colocar? Na posição de Jesus. Porque Cristo não está mais na terra fisicamente, mas nós como igreja precisamos continuar a fazer essa obra. Por isso, as lições que eu tiro do ministério de Jesus, sabe qual é? É o que eu devo fazer nesta terra que Cristo faria. O que você deve fazer neste momento, como Cristo faria. Você vai replicar, repetir e vai continuar a obra de Jesus nesta terra. E aí, diante de qualquer situação, você vai se perguntar: peraí, no meu lugar, o que faria Jesus? Diante daquela discussão, daquela baixaria dentro da sua casa, acontecendo, todo mundo brigando, aquele negócio, o pau comendo, como se diz por aí. Aí você perguntaria na sua mente: peraí, no meu lugar, o que faria Jesus? Diante de uma situação, você está passando por aperto, por uma miséria, procurando algo para se manter em pé, socialmente, financeiramente. Aí você vai perguntar para você mesmo: o que Jesus faria no meu lugar? E aqui eu vejo que nós, como igreja, precisamos agir como Jesus agia. Essa lição é para quem faz parte da igreja de Cristo. Agora eu quero fazer uma pergunta muito séria para você, já que você está me olhando com essa cara de sério. Eu te pergunto: quem aqui faz parte ou é a igreja de Jesus? Levanta a mão, deixa eu ver. Que bênção! Então essa mensagem é para você, porque eu extraio lições das ações de Cristo e vou repetir as ações de Jesus nesta terra. E em primeiro lugar, aparece daqui que Jesus, sabe o que ele fazia? Ensinava no sábado numa das sinagogas. Então, uma marca do ministério de Jesus é o ensino. E nós precisamos agora expandir esta capacitação e ensinarmos aos outros. Pastor, não sei nada, não estudei, não completei meus estudos, mas eu preguei quarta-feira aqui que há uma sabedoria que não é entregue pelo homem, há uma sabedoria que não vem das escolas, das faculdades, existe uma sabedoria que não vem do conhecimento popular, existe uma sabedoria que é entregue pelo Espírito Santo de Deus para quem é filho. Aquele que é filho e pede, conforme está escrito lá na carta do Tiago, diz o seguinte: olha, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Se você pedir sabedoria ao Senhor, o Senhor vai te dar. Eu preciso de sabedoria. Você precisa? Quem precisa, diga amém. Eu preciso de sabedoria para falar com os meus filhos, eu preciso de sabedoria para tratar a minha esposa, eu preciso de sabedoria para falar com os meus irmãos, eu preciso de sabedoria até para responder lá no meu meio corporativo onde eu trabalho. Uma sabedoria que vem de um discernimento espiritual, que é resultado de um discernimento, é resultado de que, será que é o momento certo de eu falar? Será que é o momento certo de eu abrir a boca? Será que é o momento certo de eu responder? E se eu responder, como eu devo responder? Eu profetizo que você vai ter essa sabedoria do alto sobre a tua vida em nome de Jesus. Coloca a tua mão na cabeça mais uma vez. Eu posso fazer isso, vou fazer isso várias vezes. Coloca a mão na cabeça e diga assim: eu recebo nesta noite sabedoria do alto. Eu peço a ti, meu Pai, conforme a tua palavra diz e promete, eu te peço sabedoria para todas as situações e demandas da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Vai receber sabedoria para ensinar. Nós precisamos ser pessoas dispostas a ensinar. O ensino não acontece apenas no ambiente acadêmico. No dia a dia, alguém sentou do lado de você, ao seu lado, no ônibus, indo para o trabalho, não finja de que você está dormindo para conversar com ele. Você já fez isso, né? Ixi, está entrando aquela pessoa com isso, deixa eu fechar o olho, vou fingir que estou dormindo.
Às vezes Deus mandou aquela pessoa naquele momento para que você ensine algo para ele ou para ela. Porque a unção do ensino, o Senhor está colocando na tua boca nesta noite, em nome de Jesus. Você crê, diga amém? Amém. E olha só, meus queridos, que eu aprendo, que eu extraio dessa experiência de Jesus. No verso 11, aconteceu uma situação naquela sinagoga, naquele sábado. Diz aqui que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Sabe o que eu aprendo com Cristo nesta noite e compartilho esse ensinamento com você, esse aprendizado? Eu aprendo que Jesus, ele não se intimida com as situações, e você não pode se intimidar com as coisas que estão acontecendo. Deus não nos deu um espírito de timidez. O Senhor não colocou timidez em você como espírito, mas Ele colocou em você um espírito de valor e de coragem e de ousadia. Você crê nisso? Então erga as mãos e diga assim: eu recebo nessa noite espírito de ousadia, de poder e de coragem para fazer a obra do Senhor e não me intimidar com as situações. Olha só a situação: você chegar no lugar e perceber que tem alguma coisa estranha ali, porque diz aqui, não era apenas uma mulher enferma, não, preste atenção no texto, era uma mulher com espírito de enfermidade. Ela não tinha uma enfermidade no seu corpo, era uma situação espiritual. E quem é ensinado pelo Pai, ensinado por Cristo, ensinado pelo Espírito Santo, e quem representa a igreja do Senhor, ele começa a discernir as situações e não se intimida. Acabou o tempo do Filho de Deus ser medroso, porque se você se intimidar, quer dizer que você entende que não é maior aquele que está em você. Mas eu retiro isso e declaro a palavra de Deus, que diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós. Então muitas vezes você pode entrar numa situação, achar que tem uma pessoa doente, mas Jesus percebeu que não era uma pessoa doente, era o espírito de enfermidade que estava lá. Você pode chegar num lugar, achar que o pessoal que é pobre mesmo, né? Poxa, não posso fazer nada. E pode ser um espírito de miséria que esteja ali. Às vezes você pode entrar num lugar e achar que essa pessoa é mentirosa mesmo, mas é o espírito maligno que está usando da boca dela. E você não pode se intimidar, e você vai ter que tomar uma atitude espiritual. Nós estamos no ano sobrenatural, da vida sobrenatural em Deus. Então temos que ter esse discernimento para combater as situações que passam do espectro natural, que passa do nível natural, porque nós temos uma autoridade que nos leva a não nos intimidar diante de qualquer situação. Eu sei que o medo foi colocado em nós por questão de sobrevivência devido à nossa espécie. Entender que tem que ter limitações. Você vai ver um precipício, você vai ficar, que bonito o precipício, vem aqui, 300 metros lá no... Não, aquele medo, aquela sensação é para preservar a sua vida. Agora, o medo que te paralisa, que te impede de avançar, isso não pode acontecer. Você precisa entender que o Senhor coloca um espírito de coragem, de ousadia e de poder, para que você se enxergue como o Senhor te vê. Houve uma situação lá no Antigo Testamento, lembra daquela história? Moisés chegou diante da terra prometida depois de ter andado 2 anos, saiu do Egito, chegaram ali diante da terra prometida no deserto de Cádiz e Barneia, e naquele deserto ele falou: bom, chegamos, o Senhor prometeu, a terra está aí diante de nós, então agora é o momento. Vou enviar 12 espias para saber se essa terra é boa mesmo. Olha, Deus já falou que a terra é boa. Resolveu mandar 12 espias. Foi lá Josué, Caleb e mais 10. Entraram na terra prometida. Ficaram quantos dias andando lá naquela terra? 40 dias. Diga comigo, 40 dias. Durante aqueles 40 dias, eles ficaram observando todas as situações e voltaram com um relatório.
No relatório eles diziam, pelo menos 10 falavam: olha, não vai dar para a gente conquistar essa terra. Por quê? Nós éramos como gafanhotos aos olhos deles, e é uma terra de gigante. Se eu fosse elencar frases sem sentido, eu acho que você estaria quase no top 10. É uma das frases mais sem sentido que eu encontrei na Bíblia. É uma dessas, de argumentar que uma pessoa está vendo ele como gafanhoto. Em primeiro lugar, se ele entrou como espia, ele entrou de forma sorrateira para que ninguém o visse e ninguém soubesse quem ele era. E ali ele consegue interpretar que o outro está olhando para ele como se ele fosse um gafanhoto. Na verdade, é ele que se enxerga como gafanhoto. E ele achava, de tanto medo, de tanto pavor, de tanta timidez, de tanto trauma, de tanto aperto que passou na vida, de tanto tempo na escravidão do Egito, ele carregou aquele trauma, carregou aquela visão a respeito de si mesmo, uma visão distorcida. E quando chegou na hora dele conquistar o espaço, de deixar de uma vez de ser escravo, ele não conseguiu abandonar a visão distorcida de si mesmo. Ele não estava se enxergando como Deus o via, porque Deus viu um povo liberto, Deus viu um povo salvo, Deus viu um povo que tinha direito a uma terra. E Deus te vê desta maneira, Deus te vê liberto, Deus já te vê salvo, Deus já te vê como uma pessoa que tem direito às promessas. Então abandona a visão distorcida a respeito de si mesmo e não fique intimidado diante das situações. Porque diante das situações que o Senhor te colocar, é para você conquistar e ir além em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Se você quer, um forte aplauso a Jesus, aleluia. Glória a Deus. E aí Jesus, naquela situação, ele não se intimidou. E ele discerniu o ambiente. E eu entendi muita gente conversando aí atrás. Eu quero que vocês prestem atenção na palavra, não fiquem conversando com conversa paralela na hora da palavra. Porque estamos hoje aqui aprendendo com o ministério de Jesus. E olha só, no verso 12: e vendo a Jesus, aquela mulher, Jesus vendo aquela mulher, chamou-a assim e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com Jesus nesta noite, meus irmãos? Aleluia. Você vai aprender também que Jesus tinha na sua boca uma palavra de libertação e de autoridade. Se nós somos igreja do Senhor, se fomos chamados pelo Senhor para continuar a obra dele, porque ele falou que ele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maior ainda, porque eu vou para o meu Pai. Ele atrelou isso ao tempo. Vou para o meu Pai, está encerrando o meu período aqui. Aquele que continuar aqui em mim vai fazer obras maiores. Então nós temos mais tempo que Jesus, e temos feito obras tais como Jesus fez, e Ele nos dá direito de fazer obras maiores. Uma coisa você precisa ter na tua boca: uma palavra libertadora e uma palavra de autoridade. Jesus olhou para aquela mulher e falou: mulher, estás livre da tua enfermidade. É uma palavra de autoridade, é uma palavra de libertação. Só que ao invés de nós trocarmos nosso vocabulário pelo vocabulário de Deus, nós gostamos do vocabulário que adquirimos nessa terra, nós gostamos do brasileirês, nós gostamos daquilo que nós aprendemos desde a nossa infância. Mas Deus está te dando um código nesta noite, está te dando uma chave para você virar, para você mudar as palavras da tua boca. Essas palavras vão promover libertação, essas palavras vão mudar o ambiente, cada ambiente que você entrar. Esta palavra vai começar a construir cenários poderosos ao teu redor, porque você vai passar a usar as palavras de Jesus. Por isso é tão importante, quanto aprender a falar a língua portuguesa, é aprender a ler, ouvir e escutar essa palavra aqui, a palavra de Deus. Porque você pode aprender a falar bem a língua portuguesa, mas falar com autoridade você vai aprender na Bíblia. Falar às vezes a palavra de Deus, você vai aprender na Bíblia. Porque aí você, na indecisão do que falar, você vai falar aquilo que Deus fala. Na indecisão do que orar, você vai orar a palavra de Deus. Na indecisão ou na incapacidade de ser inspirado para escrever uma canção, você vai escrever a
erro. Quer ter uma oração com resposta? Olhe a palavra de Deus. Quer ter uma canção que inspira gerações? Escreva a palavra de Deus. Quer responder às pessoas com a sabedoria que nós falamos no primeiro tópico dessa ministração? Responda a palavra de Deus. Amém? É um ótimo exercício. Eu dou um conselho, já dei várias vezes, com vários jovens que já passaram aqui. Digo para vocês também novamente: leia o livro de Provérbios. Cada provérbio encerra esse ensinamento. O entendimento é um ótimo livro para nós começarmos a desenvolver palavras sábias, princípios maravilhosos para a vida, para cada área de nossas vidas. Quem já leu o livro de Provérbios aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha aí que bênção. Glória a Deus, sensacional. Então nós vamos ler novamente, porque isso é importante para termos uma palavra libertadora de autoridade, uma palavra que tira a palavra de maldição, que tira a palavra humana, a palavra que traz peso e coloca a palavra de Deus no lugar. A palavra que tem autoridade sobre o espírito, porque essa mulher tinha um espírito de enfermidade, e Jesus entregou essa autoridade para nós como igreja. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas. Não sei se você que está me assistindo está entendendo nada disso. Você aprofunde nessa palavra, se aprofunde nesse ensinamento, você vê como é poderoso poder determinar situações que você não está vendo, que saiam do lugar, saiam das pessoas, e você começa a ver mudança de vida por uma palavra de autoridade. Esta mulher começou neste momento a viver uma mudança de vida, porque a palavra de autoridade saiu da boca de Jesus. Neste altar tem palavra de autoridade. As pessoas que pregam aqui, os líderes que vêm orar aqui são pessoas de nossa confiança. Os jovens que ministram nas conexões, as pessoas que vão nas casas, estão representando a igreja do Senhor. Eles estão levando uma palavra de autoridade para mudar cenários. E temos visto e acompanhado mudança de história por conta de palavras de autoridade que estão sendo levadas pelo poder da fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? E eu aprendo com Jesus aqui, meus amados irmãos, que nem tudo vai ser fácil, tá? Quando a gente representa Jesus. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: quem disse que seria fácil? Ninguém falou isso, tá? O pastor Ajós ficou agora um pouco: olha, não queira carregar minha cruz. Ele estava certo, porque cada um tem a sua cruz. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não queira eu pegar a cruz do pastor Ted e levar a cruz dele, não. É dele. Eu tenho a minha, ele tem a dele. Carregue a sua cruz e siga, não carregue a cruz do outro. E Jesus, no ministério dele, enfrentou críticas, porque se nós representamos o ministério de Jesus, vamos enfrentar críticas também. Diz aqui no verso 14: e tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias em que é necessário trabalhar. Esse aqui é a voz de fariseu, né? Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. E eu entendo que nessa história verdadeira, que nós também podemos estar sujeitos às críticas distorcidas. Porque crítica, as pessoas podem. Estamos pelo menos teoricamente é para ser assim, num tempo de liberdade de expressão, que as pessoas podem falar o que quiser. Você muitas vezes se expõe na rede social, todo mundo vai acontecer. Você se expôs, as pessoas vão falar o que quiser. Mas tem algumas críticas que são distorcidas. Nesse caso, é uma crítica distorcida. Tem críticas que vão vir de forma distorcida até você. Por que você vai na igreja todo domingo? É uma crítica distorcida. Ela não sabe que aqui nós propiciamos um ambiente espiritual. É o nosso quartel-general. Recebemos uma palavra de autoridade, de fé, para enfrentarmos mais um tempo, mais uma demanda, mais uma semana. É onde nós aprendemos, crescemos na fé, somos preparados pelo Senhor e somos chamados para fora para ser sal e luz. Então as pessoas, não entendendo isso, criticam você. Ah, por que você entrega oferta na igreja? Você está enriquecendo o pastor? Primeira coisa que eles falam, não é? Vai enriquecer o pastor. São críticas distorcidas. Ah, depois que você virou crente, você virou um chatão. Então as pessoas vão confundindo
porque não entendem que nós representamos o ministério de Jesus na terra. Só que, caminhando para a última lição, você não vai responder de qualquer jeito. Você não vai responder com fígado, né? Não vai responder na hora quando as pessoas criticarem, falarem, quando vierem com palavras duras ao teu respeito contra você. Se você tem o ensino na tua boca, você tem pedido sabedoria do céu, se você tem clamado para ter palavra de autoridade, de libertação da tua boca, você não pode responder de qualquer jeito. Porque Jesus, ele respondeu duramente? Sim, mas ele respondeu argumentando de forma que estivesse pautado no propósito de Deus. Então, essa é mais uma lição que nós vamos ter essa noite. A nossa argumentação, preste atenção, a tua argumentação será pautada no propósito de Deus. Diga assim comigo: eu vou argumentar debaixo do propósito de Deus. E olha que Jesus respondeu no verso 15. Respondeu o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva para beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Quando Jesus responde aquela crítica que não tinha fundamento nenhum, ele não responde na sua emoção, ele não responde para ser o último. Eu vou responder porque eu quero ser o último a ter a palavra aqui, eu quero ser o último a ter a resposta, e vai falando qualquer coisa, fala em cima, e não ouve a pessoa, e vai falando: não foi isso não. Eu vou responder porque não leva desaforo para casa. Também não é por causa disso. Eu vou responder porque eu sou assim mesmo, eu falo a verdade na cara dos outros, não é pelo fato de falar a verdade na cara dos outros. Ele está respondendo aqui porque ele estava promovendo a libertação e deixando uma lição para a história, que existe filhos de Abraão que podem estar sendo oprimidos por espíritos de enfermidade, e Jesus veio para salvar, para libertar, para curar, para redimir. Jesus veio para desfazer as obras do inferno, ele veio para destruir as obras de Satanás, e aqui está mostrando, argumentando debaixo de um propósito, revelando para todo mundo o seguinte: olha, se é uma pessoa que está sendo opressa por Satanás, essa pessoa precisa ser liberta. Não estou falando isso para ser o último a ter a palavra, estou dizendo isso para deixar o ensinamento que, pelo poder da fé, pela autoridade, até gente que vem muito tempo na sinagoga, gente que vem muito tempo na igreja, se está com alguma opressão, essa opressão está chegando ao fim hoje, em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Não estamos aqui brincando de sermos crentes, não estamos aqui brincando de igreja, estamos aqui para constituir o reino de Deus nessa terra. Somos chamados para fora para ser sal, para ser luz, para manifestar a obra de Cristo, para promover a libertação das pessoas, para proclamar a libertação. E por onde Jesus passou, se ele identificou e discerniu que naquele ambiente havia espíritos contrários ao espírito dele, não poderia ficar aquele espírito maligno. Se você chegar num lugar e perceber que é um espírito do mal, você tem o Espírito Santo de Deus, e esse espírito do mal vai sair em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Diga assim: o Senhor me dá autoridade para proclamar a libertação debaixo do propósito de Deus. Glória a Deus, aleluia. E eu quero concluir essa ministração, queridos. Vamos chegar na conclusão dessa palavra, dizendo algo maravilhoso, porque diz aqui, e dizendo isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Se tem alguém que vai ficar envergonhado, não vai ser você. Se um dia você for envergonhado, no lugar da vergonha, o Senhor te dará dupla honra. Chegou, ei, olha aqui para mim. O Senhor vai te levar a um nível, um patamar diferente, que você vai ser honrado por Deus. As pessoas verão uma honra de Deus na sua vida. Aquele que tentou te paralisar, te derrubar, as situações que se levantaram contra a tua vida, estas situações que serão envergonhadas, ou até mesmo pessoas, porque você vai ser honrado pelo Pai. Amém? E diz aqui que todo o povo se alegrava
que eram feitas por Ele. Eu concluo dizendo que esse resultado vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Você vai ter atos gloriosos que trarão alegria. As atitudes que te envergonham, as atitudes que você teve, que você não gosta nem de lembrar das marcas do passado, das marcas da escravidão. Olha, o Senhor não vai te dar amnésias, pode ser que você continue lembrando, mas como você está virando uma chave nessa noite, a partir de agora, os teus atos, as tuas atitudes, serão atitudes que darão glória a Deus. Diz aqui: o povo se alegrava pelas coisas gloriosas que eram feitas por Jesus. E essas atitudes que vão dar glórias a Deus, estes atos gloriosos, trarão um tempo de alegria. Uma alegria que não é passageira, uma alegria que você precisa ter. E eu quero aqui, o Espírito Santo está me revelando, esse tempo de tristeza que você passou, o Senhor arranca do teu coração essa tristeza com forte mão em nome de Jesus. Arranca essa raiz agora da tua vida, da tua mente, do teu coração, pela fé em nome de Jesus, porque você vai começar a enxergar atos gloriosos que trarão alegria para você, trarão alegria para a tua família, trarão alegria para o teu ministério, trarão alegria para os teus líderes, trarão alegria para o teu futuro em nome de Jesus. Atos gloriosos que faziam com que todo mundo pudesse se alegrar a despeito da opinião religiosa. A religião tem uma opinião, só que Cristo não tem opinião, Ele tem a verdade. As pessoas podem ter uma opinião a meu respeito, mas Deus não tem opinião, Ele sabe quem você é. Isso vai te levar a ter atos de autoridade e atos gloriosos na presença dEle. Eu quero que cada adolescente que está me ouvindo, cada jovem, cada homem, cada mulher, cada família aqui representada, comece a praticar atos que vão trazer alegria ao coração do Pai. E consequentemente, quem amar a Deus, quem amar a obra de Deus, vai ficar alegre. Porque às vezes nós temos atos que vêm do Senhor, que talvez algumas pessoas não se alegrem. Por quê? Porque eles estão no inferno, estão na tua mentalidade satânica. Mas se mesmo essas pessoas nesse cenário maligno do mundo estão sabendo, estão começando a entender que aquele ambiente não é para eles, e pessoas estão ficando com sede de Deus, essas pessoas vão começar a perceber e entender que os teus atos e as tuas atitudes são para alegrar a Deus. E pelo fato dessas pessoas entenderem que precisam de Deus, vão se alegrar com você. Foi isso que aconteceu, porque essas pessoas ainda não entendiam quem era Jesus, mas já estavam se alegrando com Ele. As pessoas ainda não vão entender quem você é ou quem você representa, mas quando você tem os atos de Deus na terra, vão passar a se alegrar. Eu profetizo esse tempo de alegria na tua vida, na tua história, em nome de Jesus. É assim como o Senhor Deus, Ele abriu a boca no começo de tudo, Ele disse: haja luz, e os cenários começaram a ser mudados e transformados, a serem criados. Esta palavra de autoridade, esta palavra de libertação, esta palavra de sabedoria, esta palavra de ensino que o Senhor coloca na tua boca, esta argumentação que o Senhor te entrega debaixo do propósito dele, vai construir novos cenários ao teu redor em nome de Jesus. Tudo tem a ver com a palavra que sai da boca, e Jesus tem que ser essa palavra. João capítulo 1 diz que no princípio era a palavra, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quem que é este verbo, quem que é essa palavra? É Jesus que tem que estar na tua boca. Amém? E nós veremos nossas histórias sendo transformadas em nome de Jesus. Quem crê nisso nesta noite, diga amém. Eu quero que você neste momento feche os seus olhos, aleluia, e já comece a trocar o vocabulário na sua mente. Comece a lembrar das palavras que você disse essa semana, que você percebeu que não era para você ter falado, que não agradou a Deus e que caiu mal no teu coração. Você percebeu que passou da medida. Agora é a hora de aprender com Jesus, aprender a falar com Ele, aprender a ensinar como Ele ensinava, a não se intimidar com as situações, a proclamar uma palavra libertadora, uma palavra de autoridade. E mesmo se te criticarem, você não vai ficar triste, chateado, chorar, se esconder, não. Você vai argumentar de pautado na palavra, porque o Senhor coloca esse propósito na tua vida, no teu coração nesta noite. Aleluia. Vai falando com o Senhor, vai falando com o Espírito Santo de Deus. O Senhor está te ajudando e vai fazer você ter esse novo vocabulário espiritual nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos as mãos para frente.
E eu quero que você saiba que nesta semana o Senhor vai te colocar em situações. Olha, gente, não é praga não, é oração mesmo. Vai te colocar em situações para você revelar o discernimento de Cristo naquele momento. Amém? Então, com os teus olhos fechados, com as mãos erguidas para frente, começa a agradecer ao Senhor por esta noite. Agradeça por esta semana. Estamos começando a metade deste mês. Já profetiza que este mês vai ser um mês vitorioso, de palavras de autoridade, com palavras de libertação. Mesmo recebendo críticas, você vai avançar, vai aprender do Senhor Jesus, porque você representa o reino de Deus nesta terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, oh, aleluia, essa graça libertadora, esse favor que nós merecemos, o consolo do Espírito Santo de Deus, esta unção poderosa que é a capacitação que Ele te dá, possa te levar a lugares sobrenaturais, a subir níveis poderosos, a subir patamares que você nunca